Agora vamos ouvir o Adair Ribeiro Júnior. O Adair é natural de Londrina, Paraná, engenheiro naval, pesquisador, escritor, especialista e mestrando em ciência da religião pela PUC de São Paulo. Conselheiro do Instituto Espírita de Educação, em São Paulo. Curador do Museu Allan Kardec Online, cujo acervo é composto por fotos, manuscritos de comunicações recebidas na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas e em outros grupos espíritas da época da codificação do Espiritismo na França. Cartas de Allan Kardec e diversos documentos importantes das primeiras décadas do Espiritismo. Juntamente com Carlos Sete Bastos e Luciana Farias, tem realizado pesquisas sobre a historiografia do Espiritismo, particularmente sobre a polêmica das supostas adulterações de A Gênese e de O Céu e o Inferno, de Allan Kardec. Também é colaborador do Centro de Cultura, Documentação e Pesquisa do Espiritismo, Eduardo Carvalho Monteiro, de São Paulo. É também autor do livro A Obra Esquecida, de Ângel Torteroli, O Espiritismo no Brasil e em Portugal. Com a palavra... Oi, gente. Boa tarde. Vou alterar tudo. Se eu soubesse que o Ricardo fosse falar, eu teria preparado uma outra apresentação aqui. Falava do Acol, mas de uma outra maneira. As questões que Kardec elaborava previamente, que às vezes o Ricardo chegou nessas conclusões tendo que ler as obras, né? E chegou puxando, olha, a partir daquela pergunta, daquela resposta, ele concluiu outra. Um dos manuscritos que consta do Museu Acol tem mais ou menos 50 páginas. São quase 500 questões sem as respostas. Só as questões com a caligrafia de Kardec que ele preparava. Então, muitas questões com relação a Deus, né? Esse manuscrito ainda não está transcrito, não está traduzido. E se eu soubesse, eu iniciaria com a foto só para fazer o link legal. Eu, com certeza, acho que sou, com rara exceção, um dos mais novos dentro do movimento espírita. Eu tenho 7 anos que eu senti uma necessidade de começar a frequentar um centro próximo da minha casa. Um centro tradicional do movimento, 3 quarteirões de casa, uma casa tradicional, fundada Herculano Pires, Arilex, na época da fundação da USE, aquele movimento todo de unificação no estado de São Paulo. Comecei a frequentar. Eu sou engenheiro, minha graduação, sou engenheiro naval e uma formação extremamente cartesiana. E estou apanhando muito dentro da universidade. Uma das consequências que o Espiritismo provocou em mim, que eu não perdi aquele negócio que as crianças perdem, né? Por quê? Porque aí chega uma determinada idade, quem é pai sabe, acaba aquele negócio, né? De querer questionar e tal. Eu, felizmente, eu nunca perdi isso. Eu sempre fui atrás das respostas para os problemas. Não só os problemas da engenharia, mas buscando soluções para os problemas do dia a dia que a gente encontra. E sempre a engenharia deu isso muito. E eu, quando era mais jovem, ainda falava assim, eu achava que todos deveriam fazer primeiro engenharia e depois medicina, psicologia, história, porque a engenharia traz isso para a gente. Traz, quem é engenheiro sabe o que eu estou falando, a busca por soluções de problemas. E a gente consegue aplicar isso, inclusive, nas humanidades, onde eu estou apoiando mais.
porque 1 mais 1 não é 2. Não é, não. Então, e aí, alguns anos atrás, eu senti um baque quando eu comecei a estudar. E quando eu falo estudar, assim, eu sou muito, mas muito cartesiano. Eu vou estudar Kardec, eu comecei a ler o Livro dos Espíritos, não ler, estudar, queria entender, buscar as respostas. Eu comecei numa determinada sequência, e há que ele sugeriu ainda. Né? Eu falei, não é possível um cara ter escrito um livro desse, e eu fui atrás, né? Não, tem um método. Você vai lá, no Livro dos Métodos tem um método, você começa por esse, começa por aquele e tal. E nas traduções, aí eu começava já a ver problemas. Por que essa tradução traduz dessa maneira, aquela tradução desse determinado autor que interpreta a obra francesa, mas interpreta por causa da sua bagagem cultural, de vida, por que ele interpretou isso? E a prática que eu via no meu centro espírita. Falei, são duas coisas diferentes. E eu busquei resposta, ou melhor, estou procurando respostas, para tentar justificar ou descobrir a solução daquele problema. Né? Por que a teoria do século XIX é tão diferente da prática espírita no século XXI? E aí comecei a adquirir obras no original em francês. Alguns devem ter estudado francês, né, no primário, no ginásio, não sou fluente, mas é uma língua latina, a gente tem facilidade, e hoje nós temos ferramentas, né, online, on time, inteligência artificial, que resolve esse problema. Comecei a comprar originais, e eu tenho um grande defeito entre os outros grandes defeitos. Eu sou muito apegado à coleção, e comecei a formar uma biblioteca particular. Primeira edição, localizei do Livro dos Espíritos, segunda edição, terceira edição, quarta, e fui atrás de todas as obras que Kardec publicou em vida, no original em francês. E aquilo foi começando a chegar em casa, a esposa começando a olhar, mais uma coleção? Aquele negócio, não cabe, não tem mais onde pôr livro, não tem aquele negócio todo. E aí, em 2018, na internet, no Facebook, começaram a anunciar determinados documentos relativos a Kardec, cartas do Kardec, manuscritos atribuídos a Amélie Gabrielle Boudet, edições originais. E aí eu pus um amigo meu de Paris e falei, cara, levanta a capivara dessa pessoa que está vendendo isso. Existe, não existe, quem é, quem não é. Eu não vou passar desse slide. Aí o que aconteceu? Essa documentação estava numa tradicional livraria Le Marie, fundada por Pierre Gaëtan Le Marie, no final do século XIX, e a gente levantou toda a história depois, que a gente conta. Aqui não entra só na polêmica da Gênese. Esse livro aqui a gente conta todo o processo que Kardec passou desde o diálogo com o mundo espiritual, essas questões prévias. Como que era a legislação para você imprimir um livro na época, né? Lembrando que a gente está no meio do rebuliço com Napoleão III. Né? Existia uma monitoria. Por que a Sociedade Parisiense dos Espíritas precisaria de uma autorização das autoridades policiais naquela época? Por que no regulamento da Sociedade Parisiense, Kardec vetou discussões políticas de economia social? Será porque ele não queria discutir isso dentro da sociedade? Ou seu contexto histórico, político, social? Isso a gente vai problematizando um monte de coisas, para entender. Então, esse resgate histórico para o movimento espírita ele é importante. Porque a gente olhar o que aconteceu lá e querer trazer isso para o século XXI, falar, tá vendo? Kardec proibia discussões políticas lá dentro e se aplica dentro do centro espírita como se isso fosse a coisa mais normal. Próximo, por favor. Então, o que aconteceu? Em 2018, começou a ser anunciado esses documentos. Coloquei um amigo meu para ver. De 2018 a 2019, iniciou-se uma negociação com a pessoa, negociação comercial, para tentar trazer esses documentos. Não era uma carta, duas cartas, são milhares de páginas de manuscritos. Em 2020, esses documentos chegaram, primeira coisa, higieniza, limpa, organiza, tenta classificar de alguma maneira. Não, vai ser por data, não, vai ser por tema. É um grande problema que até hoje não consegui fazer.
E aí a gente resolveu formar um museu virtual. Por quê? Esses documentos já tinham ficado presos 150 anos dentro de uma caixa. Seria um absurdo agora estar na casa de alguém, de novo, isso, dentro de uma biblioteca particular. Esse documento é do movimento espírita. E aí foi formado esse site, allan-kardec.online, conseguimos esse domínio. E em 2021, a gente criou uma página no Facebook, onde as nossas pesquisas, eu, Carlos e a Luciana, que estava muito pegando fogo, aquele negócio da adulteração da Gênese, e muitos documentos falavam sobre essa temática da Gênese. Foram milhares de horas na época da pandemia. A pandemia teve suas vantagens, pelo menos na minha vida. Trabalho remoto, online, e possibilitou uma pesquisa muito profunda nessas fontes primárias. Pode passar, por favor, agora eu vou agilizar. Esses documentos, o acervo do Museu ACOL, essa biblioteca particular, que agora a gente está digitalizando e tornando cada vez de maneira mais universal e pública, praticamente todas as obras de Kardec que ele publicou em vida. O que isso possibilita para a gente hoje em termos de estudo? O processo de construção da doutrina espírita. Assim como o Ricardo falou, muita gente ainda imagina que Kardec perguntava e essas respostas vinham, Ctrl+C, Ctrl+V, iam para as obras fundamentais, como Kardec chamou. As 22 obras que ele publica em vida, todas as obras que o movimento às vezes teima de chamar de Pentateuco, ou chama de obras básicas, Kardec chamava de obras fundamentais do Espiritismo. As 5 obras todos conhecem, a Revista Espírita, Instrução Prática, o que é o Espiritismo, a Viagem Espírita 1862, está tudo no Catálogo Racional, a última obra que ele publica. Então, tem essas obras originais, periódicos, jornais da época, incluindo toda a coleção da Revista Espírita até o final do século XIX, correspondências entre a época ainda Rivaio, ele, Amélie Boudet, Rivaio, cartas dos pais de Kardec, pais de Amélie para Amélie Boudet, tem permitido a gente tirar Kardec de um pedestal, humanizar Kardec e mostrar como foi o processo de construção do que a gente chama de espiritismo. Ele alterou perguntas, ele mexeu em respostas, o que era resposta virou pergunta. A mão de Kardec riscando manuscritos com a caligrafia dele, alterando palavras, procurando dar um sentido melhor para aquele conhecimento que estava chegando. Então, ele era autor, coautor, organizador, o crítico, o fundador do Espiritismo, o método, o critério da razão, que não é nada novo. No contexto histórico dele, isso era a coisa mais normal do mundo. Ele vem do iluminismo, positivismo, não tem nada de novo nisso. Mas o controle universal também veio da cabeça de Kardec. Que consenso é esse? Quando é que pode ser modificado? Ele deixou muito claro que, inclusive, os princípios do Espiritismo poderiam ser mudados, e deu até o prazo de 25 e 25 anos. Quando ele fez a construção transitória do Espiritismo, ele prevê que nos congressos poder-se-ia, inclusive, se mexer em princípios. Nada dogmático. Por gentileza, agora vamos agilizar. Então, a estrutura do museu está dividida em algumas coisas. Manuscritos, cartas, livros, tal. Por favor. Chamou a atenção, primeiro, da academia. É muito interessante isso. Triste, mas normal. Porque algo que deveria chamar muita atenção no movimento espírita, e chamou, a gente sabe que chamou, mas chamou principalmente o interesse da academia, que às vezes a gente critica tanto pelo seu dogmatismo, mas é onde nasce o conhecimento estruturado. E, a partir disso, foi firmado um convênio com a Universidade Federal de Juiz de Fora, onde o Adair já não aparecia para evitar qualquer tipo de personalização. Então, foi fundado um museu virtual, o ACOL. Não tem CNPJ, não tem nada. Mas a parceria com a Universidade Federal de Juiz de Fora, através do projeto Allan Kardec, deu uma visibilidade não só dentro da academia, mas para o movimento espírita. Por favor. Pode ir. E foi formado o projeto Allan Kardec. Voluntários acadêmicos, que antes era um trabalho do Adair, às vezes bancavam um tradutor para fazer pegar um manuscrito, transcrever. Hoje está sendo feito por voluntários dentro da academia, um trabalho interdisciplinar. Então, tem pessoas
desde arquitetos até o pessoal de letras, de humanas, área social, que trabalham nesse projeto transcrevendo e traduzindo. Pode passar? O portal da universidade foi baseado em 2 grandes projetos existentes de 2 potências, né, na área de conhecimento, Oxford e Harvard, Newton Project, e o do Darwin, onde estão hospedados manuscritos desses 2 pensadores, desses 2 cientistas, aberto para consulta, para trabalho, para pesquisa. Pode adiantar? O trabalho que é feito agora. A gente encaminha a digitalização do manuscrito, muitos deles vocês vão ter a oportunidade de ver aqui embaixo. Eles recebem aquilo, dão uma catalogada, distribuem, tipo como se fosse um duplo cego, né? Um faz a transcrição e o trabalho daquela transcrição é revisto por outro pesquisador, e no caso da tradução. Né? É processado, classificado e colocado dentro do portal, aberto, qualquer um pode acessar o manuscrito, a transcrição e a sua tradução. Então, está tudo categorizado, então a gente está procurando cada vez mais aperfeiçoar o método de busca dentro do site, do portal, procurando colocar a linha do tempo dentro, se alguém está pesquisando uma determinada carta, para que ele possa localizar um documento próximo ali que converse. Pode mudar, por favor? Então, para ter uma ideia de alcance do projeto Allan Kardec, né, o número de visualizações, mais de 10 países, e a grande maioria da área acadêmica. A gente não tem como medir isso. Pode continuar, por favor. E o resultado dessa documentação toda está começando a se refletir em trabalhos acadêmicos, artigos. A PUC Minas, o ano passado, soltou um dossiê especial, né, a Horizonte, a revista, inteiramente dedicado a Allan Kardec e ao Espiritismo. Acho que são 10 ou 12 artigos, 3 ou 4 fizeram uso dessas fontes na elaboração dos artigos. É o dossiê mais visto dentro da revista espírita, da revista Horizonte, uma revista classificada como A1, na Qualis, que é o topo no Brasil, para a gente ter ideia do que é isso. E tem chamado a atenção, primeiro, da academia, e a gente tem procurado fazer essa divulgação dos manuscritos em congressos, mostrando o que é, e isso que eu estou fazendo aqui, por gentileza. Então, a gente procura fazer exposições físicas, né? Então, tem uma pastinha especial. Todos vocês vão ver, e eu queria agradecer de público à Federação Espírita do Rio Grande do Sul, que ano passado eu tive no congresso, a convite deles, e eles fizeram todo um trabalho de marketing, de visualização com os cartões, que ficou tão bacana que eu pedi se eles cederiam aquele material. Né? Falei, olha, eu vou usar isso, ficou muito bom. Eu cortei, né, a parte onde congresso, Fergues, e onde eu vou eu uso. Então, eu queria agradecer de público esse material. Então, a gente faz eventos acadêmicos, né? Teve o evento em Juiz de Fora, um evento inteiramente dedicado ao espiritismo dentro da academia, onde foram apresentados os resultados publicados nessa revista Horizonte, e redes sociais a gente tem procurado divulgar isso, por gentileza. O impacto, eu falei agora, né, esse acesso a fontes primárias tem propiciado um resgate a toda a biografia de Kardec e uma figura que ainda a gente está escrevendo. Né, que agora eu quero fazer uma homenagem, não para Allan Kardec, para uma pessoa que chama Amélie Gabrielle Boudet, a esposa de Allan Kardec, que sem essa mulher do lado dele, ele não teria feito. E as cartas mostram isso, os documentos mostram isso. Quando ele viajava, quem ficava tomando conta da lojinha, recebendo visitas, fazendo entrevistas, cuidando da administração de alguns dos imóveis, né? Quem organizou, eu falo isso, amanhã eu vou falar de novo, eu falo. Mas Amélie Gabrielle Boudet, a gente está escrevendo uma biografia dela. Né? São tantas informações que a gente tem nessa documentação que essa mulher precisa
do seu devido lugar. Está pareada, ombro a ombro ali com Allan Kardec. Além, ontem, a hora que eu estava montando junto com o Beto ali, ele soltou uma frase, até comentei, ele falou, nossa, a gente é espírita e preocupado, né? Memorial, o materialismo, sei lá. Eu fui dormir pensando nesse tipo de coisa. Falei, gente, ou a gente conhece a nossa história, ou a gente tem ideia do que é realmente o espiritismo, ou a gente vai ficar agregando teorias, sejam sociais ou de qualquer área do conhecimento, procurando adaptar coisas para o tempo presente. Foi falado hoje que muita coisa que Kardec escreveu é atemporal, sem dúvida nenhuma. Muita coisa é datada na obra de Kardec. Mesmo as coisas que não são datadas, ele previu sua progressividade, previu, inclusive, dos tempos em tempos. E se a gente não conheceu por que o espiritismo no Brasil se tornou o que ele é, né, essa linhagem religiosa mais profunda, antes eu tinha uma visão, hoje eu mudo um pouco, foi um processo isso, um processo de autopreservação. A gente não estaria sentado hoje aqui se não fosse o espiritismo religioso. Seja por causa da criminalização em 1890, que só deixou de ser crime com a alteração do Código Civil em 1940, que entrou em vigor em 1942, cujo governo Vargas, até 1945, 7, ainda tinha problema com o Dr. Filinto Miller, fechando centros espíritas, centros de Umbanda. Então, a gente precisa conhecer a nossa história para saber também para onde a gente vira o nosso canhão. E a gente não estaria aqui sentado porque foi uma questão de sobrevivência. É isso. Obrigado.